Olá, meus amigos. Estou aqui no bairro Caima 2, aqui de frente à residência da mãe do novo jogador contratado pelo Corinthians, Kelisson de Jesus Silva Ferreira, onde ele teve um novo contrato de 3 anos, até 2028. Um jovem de apenas 16 anos. O sonho de muita gente jogar no grande clube Corinthians. E esse jovem alcançou muitas lutas, obediência, respeitando pai e mãe, e chegou longe. Chegou num dos maiores clubes do Brasil, o Corinthians. E hoje ele representa a nossa cidade de Joselândia e o Brasil. Desejo muito sucesso para o nosso amigo, que ele consiga todos os seus objetivos. Olá, meus amigos, estou aqui com a mãe do nosso amigo Kelisson, que é o novo contratado pelo time do Corinthians, vai representar nós aqui da cidade de Joselândia, e um dos grandes clubes que nós temos no Brasil, que é o Corinthians. Ela vai falar um pouquinho sobre como ele conseguiu jogar e ser contratado por um clube tão importante que é o Corinthians, do nosso Brasil. Boa tarde, Zé Domingo. Boa tarde a todos que acompanham o Lobo Solitário. Zé Domingo, a trajetória do Kelisson não foi pequena, né? Hoje todos estão vendo ele como que assinou seu primeiro contrato profissional, mas ele já está no Corinthians há 3 anos, fazer 4 anos no Corinthians. E disso tudo a gente não pode dizer que foi sorte, foi muito trabalho, foi a ajuda de Deus em primeiro lugar, porque sem ele a gente não consegue nada, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E o que eu vou te dizer? Uma criança sair de casa com 12 anos de idade, para pai, mãe, para criança, é muito difícil. Aí hoje, graças a Deus, ele está sendo coroado com seu primeiro contrato profissional, mas teve muitos altos e baixos. Mas como eu já te disse, tem sempre a mão de Deus, e Deus coloca anjos na frente, no caminho da gente, pessoas que estenderam a mão, como o empresário dele, o Robinho, a dona Jaque, o Ivamar, o prefeito, o Raimundo Zucca. Pessoas que nunca deixaram a gente na mão, né? Que estavam sempre ali nos ajudando, dona Gardênia e muitos amigos, e sem contar a minha família, né? A família do pai dele e todo mundo que esteve sempre junto, torcendo por ele. Eu choro, não é de tristeza, de gratidão, de felicidade, porque não é fácil. Você mesmo sabe, todo mundo conhece a nossa cidade, a dificuldade que a gente enfrenta. E assim como teve muitas pessoas que nos ajudaram, tinha pessoas que diziam que seria impossível, que não conseguiria, mas o impossível não existe para Deus. Então, quando você tem um sonho, que você tem força de vontade, Deus está ali do teu lado, te ajudando. E é isso, Deus botou pessoas boas na frente dele. E foi sempre o time de coração, né? O Corinthians é o time de coração dele, é o meu time, é o time que a gente torcia sempre. Desde pequeno ele sempre sonhou em ser jogador e ele dizia: mãe, eu vou conseguir. Tinha dias que ele estava lá e ele me ligava e ele começava a chorar. Eu dizia: mãe, eu vou desistir porque é muito difícil. Mas eu dizia: meu filho, tenta, porque Deus está contigo. E Ele não vai deixar você na mão, assim como eu e muitas pessoas que torcem por você. E aí eu ficava, quando eu desligava o celular, eu começava a chorar e chorava e pedia a Deus: Senhor, o que eu estou fazendo? Querendo manter meu filho longe de mim. Aqui nunca faltou para ele o que comer, mas ele tem um sonho. E Deus abençoe ele com esse sonho. E só dependia de Deus e de ninguém mais. Aí, quando era no outro dia, ele ligava para mim e dizia assim: mãe, eu não vou desistir. Eu não vou, mãe, porque é o meu sonho. E eu vou me tornar um jogador de futebol profissional. Eu ainda vou dar muito orgulho para a senhora e para todo mundo. A senhora ainda vai me ver, mãe, sendo um jogador profissional. Quando eu assinei aquele contrato, na quarta-feira, veio tudo isso na minha mente, sabe? Porque são muitas dificuldades, muitas. Mas Deus
sempre do nosso lado, do lado das irmãs dele, do pai, da família toda, e a família sempre nos apoiando, porque também a gente tem que ter uma família muito boa para isso. E eu só tenho a agradecer a Deus pelos meus irmãos, pelas minhas cunhadas, por todo mundo que sempre esteve presente na nossa vida. Quando a gente estava com dificuldade, tinha sempre alguém que nos estendia a mão. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Que aqui em Joselândia tem muita gente boa, muita gente que nos estende a mão. E você sabe disso, porque é uma cidade abençoada, onde você tem um sonho e as pessoas abraçam o teu sonho e te ajudam. E quando você precisa, tem pessoas que nos ajudam. Então eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar. Agradecer ao povo de Joselândia que ajudou ele, as pessoas. Agradecer todo mundo. E é isso, Zé. Graças a Deus, meu filho deu um primeiro passo. Ele assinou seu primeiro contrato profissional, um contrato de 3 anos. E Deus vai abençoar que ele vai chegar mais longe. Com a ajuda de Deus, tudo é possível. Quero dizer para os meninos que sonham em ser jogador de futebol, que não desistam. Não só o sonho de ser jogador, mas um sonho de ser um médico, de ser alguém importante na vida, que não desista nunca. Dificuldade você vai enfrentar em todos os lugares. Em todos os lugares, em todas as situações, você vai enfrentar dificuldades. Mas com a ajuda de Deus, com a família te apoiando, porque a família é essencial. Se não tiver uma família do teu lado, você não consegue. Então, para aqueles meninos que sonham em ser jogador, saibam que você consegue, não é fácil. Você tem que abrir mão de muita coisa, tem que ficar longe de família, longe de amigos. Mas com a ajuda de Deus e sua perseverança você consegue, porque o Keirson conseguiu dar esse passo e não foi fácil, mas ele está lá. E está lá, não foi por sorte, foi por mérito e ajuda de Deus. Obrigada a todos. E o pai do jovem Keirson, como é que ele se sente hoje? A emoção dele, aquela alegria dele. A emoção dele é a mesma minha. Nós estávamos lá juntos para assinar o contrato. Ele não está aqui agora, ele está para o serviço. Mas é a mesma emoção, a gente sempre esteve junto aqui, presente na vida dele. Como eu te disse, ele teve sempre a família, o pai, a mãe, as irmãs, todo mundo para ajudar ele. Então, a gente hoje está muito feliz mesmo, pelo que ele está realizando hoje, né? Pelo que ele está passando hoje, só felicidade. A gente está agora aqui agradecer mais a Deus, sim, e manter os pés no chão, como eu já disse para ele. Foi só um passo, o pezinho no chão, continuar com a humildade dele, que ele não é porque é meu filho, mas é um menino muito humilde, é um menino muito bom. E que ele continue sempre sendo esse menino maravilhoso que ele é. Não só para mim, como mãe, mas para as pessoas que o conhecem. Você como mãe, eu acredito que seu filho, ele é um menino obediente, um menino que tem orgulhado muito o pai, a mãe, os familiares e amigos. Eu vi um vídeo dele, ele dando aquela benção antiga, que hoje poucos filhos fazem isso. Eu acredito que aquilo dali é uma criação ainda, daquela criação que o filho honra o pai e o pai honra o filho. E aí o que acontece? Pai e mãe se honrando, Deus abençoe. Deus diz assim: filho, honra teu pai e tua mãe para que seus dias da terra prolongam. E eu acredito que essa criança fez tudo aquilo que um pai e uma mãe desejam um filho. Sim, a bênção que ele me deu, ele dá sempre a bênção. E, aliás, não é só ele, minhas filhas também. Eles sempre nos dão a bênção. Foi um ensinamento que a gente passou para eles, que a gente aprendeu de geração em geração, que você mesmo sabe que aqui a gente que foi criado daquela forma, a gente dá a bênção pai, a bênção mãe, avô, tia, tio, todo mundo se respeita. E a gente, a bênção dele, quando ele pede, sempre que ele liga, ele pede a bênção, e lá ele me pediu a bênção, eu abençoei ele, beijou minha mão e eu a dele, e é isso que a gente sempre faz. Quando está perto, quando ele vem, quando ele vai, quando ele viaja, ele sempre faz isso. Muito obrigado pela entrevista, estou muito grato, muito feliz. Sucesso para ele, conversei com ele ontem, mandou todos os dados para mim, ele foi muito gentil.
disse que ia entrevistar você e talvez o seu marido. Não deu certo, mas você é a mãe. E eu estou muito feliz por ele, feliz por aqueles que estão lutando também, que o sonho não desiste, né? Exatamente, quem tem um sonho que nunca desista. Nós temos a escolinha ali, né, com muitos meninos, com muitos garotos que sonham, com muitos garotos que têm vontade de chegar lá. É como eu já disse para você e para todos, não é fácil, mas você tem que persistir, você tem que correr atrás do seu sonho, porque é como eu dizia para ele, quando ele era pequeno, eu dizia, meu filho, o sonho é seu, então você tem que correr atrás, não espere que os outros vão te entregar na mão, porque ninguém vai. Então você tem que correr atrás, como eu já te disse, abrir mão de muita coisa, abrir mão de estar perto da família, de estar perto dos amigos, de fazer coisas que outro adolescente faria e ele não pôde e nem pode fazer, né? Porque ele escolheu esse caminho, ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol não é só correr atrás de uma bola dentro de campo. Você abre mão de muita coisa para se tornar um jogador. E um jogador de um grande clube como o Corinthians, não é fácil chegar lá e botar uma abraçadeira de capitão e dizer eu sou jogador do Corinthians e ganhar títulos por esse time. E de uma cidadezinha pequena que nessa nossa, para mim, não é só... É um orgulho imenso, é um orgulho que até agora eu ainda estou tentando assimilar. E é isso, Zé Domingo, é muita felicidade. Só gratidão a Deus. Só gratidão a Deus. E aqueles que oraram, né, que desejaram sim, aquelas pessoas que sempre desejam sucesso, que sempre desejam o bem para eles, e as que nunca acreditaram, que passem a acreditar, porque o sonho de quem acredita é de verdade, porque Deus ajuda. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por ter me atendido e sucesso para vocês. Obrigada você também, sucesso na sua página, que Deus continue te abençoando. Não só fazendo entrevista com pessoas que fazem sucesso, mas pessoas que precisam realmente de ajuda, que é isso que eu vejo você fazendo, você e o Maurinho, do Joselândia News, e que Deus continue abençoando vocês. Mostrando a realidade, mostrando coisas que acontecem no dia a dia da nossa cidade e coisas boas como essa que acabaram de acontecer. Que Deus abençoe a você e a todos. Obrigado. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil. Mais brasileiro, salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.